Bem, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Nós falamos ao vivo de Lajinha, Minas Gerais, aqui onde está a sede do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nossa instituição está aqui desde 1992 e nós estamos ministrando aqui estudos da Bíblia. O curso é de teologia, mas na verdade poderia chamar de bibliologia, né? Que o objetivo nosso é estudar a Bíblia, só a Bíblia, e nada mais do que a Bíblia. Tradição judaica, tradição de outras histórias não nos interessa, queremos saber da Bíblia Sagrada. Não temos credo religioso, nós temos nosso seminário, o Centro de Cultura tem convênio com essa denominação chamada Ministério Tabernáculo. Eu também sou membro desse ministério há mais de 30 e tantos anos. Mas a nosso seminário é interdenominacional. Temos servido a muitas igrejas pelo Brasil afora, até unidades também nos Estados Unidos da América. Nós estamos trabalhando aqui o curso básico de teologia e o livro é o livro primeiro bloco. Cada bloco do livro básico tem 6 matérias. Aqui nós estamos com a matéria que é chamada de a 6ª matéria, é Religiões Comparadas, primeira unidade. Tem 4 unidades delas. Essa primeira unidade vai estudar os adventistas e depois vai estudar também o chamado tabernáculo, né? Mas não o nosso tabernáculo aqui da Lajinha, esse tabernáculo aqui não. O outro tabernáculo é o chamado tabernáculo da fé, né? Chamado tabernáculo da fé, aqui, ó. É aquele do William Branham, tabernáculo da fé. Não tem nada a ver com o nosso ministério tabernáculo aqui não, que foi criado e fundado aqui em Lajinha em 1968. E na unidade 2, que é no próximo semestre, vamos estudar os testemunhos de Jeová e a maçonaria. Depois, na 3ª unidade dessa matéria, vai estudar mormonismo e espiritismo. E na 4ª unidade, que é a última unidade da matéria, catolicismo e algumas igrejas neopentecostais. Na aula passada de Religiões Comparada 1, nós falamos sobre o sábado, o Shabat, mostrando a importância do sábado, mas no sentido de um dia de descanso, né? E falei também que o Shabat às vezes pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo, na sexta, e às vezes também no próprio dia chamado Shabat, que é o 7º dia, né, no caso aí, né? Mas a história dos adventistas, eles usam essa parte da lei que interessa a eles, que é o sábado. Ellen White teve a visão lá em 1858 e passaram então a usar o sábado como dia de guarda deles. Mas a nossa história de cristianismo, tudo nela aconteceu no primeiro dia da semana, que é o domingo. Nada a ver com o Papa, nada a ver com Constantino. Tem a ver com Jesus, né? João recebeu a revelação no Apocalipse no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, dia de semana. E é no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Então o cristianismo, a história dele, grande parte dela é no domingo. A aula de hoje falaremos sobre os escritos de Ellen White, os livros de Ellen White. Nós vimos aí em aulas passadas que ela escreveu, foi muita raça de livro, né? Muita coisa aí. Olha lá, ó, durante sua vida, Ellen White escreveu à mão mais de 5.000 artigos e 40 livros. À época de sua morte, as produções literárias de Ellen White totalizavam aproximadamente 100.000 páginas, 24 livros em circulação, 2 manuscritos de livros prontos para publicação, 5.000 artigos em periódicos da igreja, mais de 200 tratados e panfletos, aproximadamente 35.000 páginas datilografadas de documentos e cartas manuscritas, 2.000 cartas escritas à mão e diários que resultaram, quando datilografados, em mais 15.000 páginas. As compilações dos escritos de Ellen White, feitas após a sua morte, totalizam um número de livros em circulação de mais de 130. Hoje em dia, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e 90 em português. E a gente ficou sabendo que ela é uma das 4 maiores escritoras da língua americana, né? Como ela é a primeira mulher dos 4, então ela é a maior escritora da língua americana, na literatura dela, né? Então, os escritos dela, o valor da profecia, as revelações, né, as visões, ela teve aqui as 3 primeiras grandes visões dessa senhora, ocorria quando ela sofria ataques. Então, vocês sabem que ela teve um acidente com 9 anos de idade, né? Depois passou a tremer, perturbações mentais, né? Seu próprio médico, chefe do Hospital Adventista de Battle Creek, em 69, declarou: as visões da senhora White são perturbações mentais, oriundas de anomalia no cérebro e no sistema nervoso. A própria palavra de Deus nos adverte sobre os escritos fora das Escrituras.
Paulo dizia, né, o que não vier, ainda que um anjo anuncie outro evangelho além desse, seja anátema. Como se não bastasse essa advertência, a certeza de que o tempo das profecias já passou, naquela história de Hebreus 1, né, tendo Deus, o autor, falado de muita maneira, hoje nos fala pelo seu Filho Jesus, é o que crê aqui, mas nós ainda cremos em profecias hoje em dia, não é isso? Ainda o grande problema da fraude, né? Já foi comprovado que os escritos da senhora White foram, em sua maior parte, plagiados. Ela fazia plágio com facilidade muito grande. No livro Adventismo, de Araújo, U.T. Araújo, há um capítulo dedicado só a isso, só aos plágios dela. Nele, o autor transcreve um artigo publicado do Los Angeles Times que acusa a senhora White de plagiadora. Segundo esse artigo, Ellen White, autora de 53 livros naquela época, uma adventista chamada do pastor Walter Hare, afirma ter investigado seus escritos e haver encontrado cópias não atribuídas à profetisa. Hare diz que autores do século XIX, não adventistas, e outros escritores adventistas foram plagiados. Esse pastor Hare pretende publicar uma obra sobre o assunto e afirma que não encontrou trabalho importante da senhora White que não tenha sido copiado. Os livros principais dela, vocês lembram que era, né? O Grande Conflito, e aqueles outros, o Caminho Santo e mais os outros. Essa descoberta de plágio afeta naturalmente muitos adventistas, que consideram os escritos de White como inspirados. O presidente da Comissão Denominacional Adventista, Neil Hilson, escreveu o seguinte: o grau de material plagiado e dependência literária é de alarmantes proporções. Então, o próprio marido dela, James Watt, esposo de Ellen, foi um colaborador e estimulador da produção de livro dela, que se tornou um grande negócio, né? Observa-se nisso que houve fins lucrativos na produção literária. O autor de O Adventismo, esse tal de U.T. Araújo, tira suas conclusões acerca das evidências dos plágios nos escritos da senhora White, as seguintes conclusões que ele tira, esse autor chamado U.T. Araújo. Os adventistas estão admitindo os escritos plagiados e encontrando a saída para o problema. Hoje em dia, muitos já sabem disso. Outra coisa, ele deve admitir e propagar o fato de plágio, não iludindo os adeptos. Terceira coisa, a senhora White é considerada profetisa pelos que são desprevenidos, mal informados, acomodados, religiosos corrompidos e assalariados interesseiros. Os próprios adventistas colocam Ellen White na posição daquelas profetisas do Velho Testamento, Uda, Débora e etc. Mulher de Lapidote, né? Há grande interesse por parte dos adventistas em encobrir a realidade do plágio, para não chocar muitos adeptos e não prejudicar o desenvolvimento da seita. Se os escritos da senhora White, apesar de plagiados, eram inspirados, então os autores plagiados também podem ser considerados inspirados. Teve alguém da adventista que disse isso. Ela copiou de alguém, mas ela teve inspiração naquela coisa que a Amado escreveu, que ele não escreveu inspirado, mas ela, quando copiou, ela se tornou, então, agora inspirado. Você sabe que isso é uma grande mentira, né? Porque a palavra diz que inspiração, quando a Bíblia diz que homens santos escreveram inspirados, é soprado. O verbo grego é o mesmo que sopra na caravela, soprava na vela da caravela para mandar a caravela para frente. Então está evidentemente comprovado que isso não tem fundamento. Vê bem se pode isso. Eu copio alguma coisa de um livro dos outros e vou dizer que é inspirado. Não, é copiado, né? Então nós acrescentamos finalmente que os adventistas não poderão ser enganados por muito tempo e não poderão enganar os outros por muito tempo também. Então nós vimos aí que essas principais escritos dela, né, que dão esse tanto de páginas aí, muitas páginas, mais de 100 mil páginas, ela escreveu à mão mais de 5 mil artigos e 40 livros, né? Esse principal livro dela, vocês viram aí que é os três maiores, chamado Caminho a Cristo, que é de 1892, é um livro evangelístico explicando como ter uma conexão viva com Jesus Cristo. Os outros mais lidos é o Grande Conflito, de 1888, que fala da história cristã. Esse eu li, esse livro aqui. E o outro é o Desejado de Todas as Nações, de 1898, que reflete sobre a vida de Cristo. Vamos ficando por aqui hoje com os livros e os escritos de Ellen White. Fica na paz, tchau, tchau.